Olá, galera! Então, vamos corrigir agora a nossa revisão de normas, que vocês viram que está bem extensa, né? Mas é porque a gente também estudou bastante em normas, o CPC é extenso, inclusive. Vamos lá. Eu vou falando e vocês, como a gente não está ao vivo, vocês vão anotando. Aí qualquer coisa, vocês vão me mandando no WhatsApp, prof, estava vendo a revisão, não entendi isso, não entendi aquilo, pode repetir, beleza? Que daí eu vou ajudando vocês. Então vamos lá. Quando podemos dizer que uma empresa detém influência significativa sobre outra? Então a influência significativa sobre outra é quando a empresa investidora deter de 20 a 50% sobre o capital votante da sua investida. Como que a gente define o capital votante? Por meio das nossas ações ordinárias. Então, isso é, quando a empresa investidora, aquela que injetou, comprou parte do patrimônio, parte das ações ordinárias da sua empresa investida, a adquirir de 20 a 50% destas ações, elas têm, então, aí ela passa a ter influência significativa sobre a sua investida. Beleza? Aí aqui, então, eu trouxe para vocês... Opa, mas aqui eu trouxe errado. Aqui tá certo. Isso. Aqui, o exemplo que eu trouxe aqui, ele é de 60% da empresa alfa, tem 60% da empresa beta. Mas tá errado. O professor errou. Vamos lá. Então, aqui tem, vamos dizer que 20, tá? Vou trocar aqui pelo 2. 20% do capital votante da empresa beta. Então, a empresa alfa, ela tem influência significativa sobre a sua coligada ou sua investida, que é a empresa beta. Quais são os poderes que uma empresa que detém influência significativa possui sobre a outra? Então, a empresa que detém influência significativa sobre a sua coligada exerce o poder de participar das decisões políticas, financeiras e operacionais da investida sem controlá-la, porque quem controla uma empresa é aquela que deter mais de 50% do capital votante. Então, é a dona da empresa. Eu só posso controlar alguma coisa quando eu for dona. Quando eu for dona majoritária de uma empresa. Beleza? Quando uma empresa é dominada coligada, o que significa? E qual a sua relação com a empresa que possui influência significativa? Então, a coligada é a investida, né? Então, sempre que a gente ouve falar aí que uma empresa é coligada, nós vamos entender que a sua investidora adquiriu de 20 a 50% das ações ordinárias de sua coligada, beleza? E a empresa e a influência com a empresa que detém influência significativa é que a que detém influência significativa é a sua investidora. Explique o que é uma empresa controladora e quais são os poderes sobre sua controlada. Então, como eu já falei antes, aí já frisei nas lâminas anteriores, né? A empresa controladora é aquela que detém mais de 50% do capital votante da sua controlada, tá? Então, ela se torna dona da empresa, ela tem característica de dona. Então, ela vai ter quais poderes sobre a sua controlada? Então, ela vai ser titular de direito de sócios, que lhe assegurem de modo permanente, ou seja, para sempre, enquanto ela tiver mais de 50% das ações ordinárias, preponderância nas deliberações sociais, então tudo o que tem a ver aí com a empresa, parte social, parte administrativa, financeira, tudo ela vai poder eleger, ela vai poder tomar decisões e dar aí o pitaco, vamos dizer assim, final sobre isso, beleza? A preponderância das liberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores ocorre normalmente com segurança, quando a investidora possui o controle acionário representando mais de 50% do capital votante. O que é uma controlada em conjunto e como ela se
distingue de uma controladora. Então, pessoal, eu trouxe aqui para tentar deixar mais fácil o entendimento do que é uma controlada em conjunto, eu trouxe um exemplo. Então, a gente viu lá e depois no assunto subsequente, combinações de negócios. Quando a gente faz, por exemplo, uma combinação do tipo fusão. Então, o que é uma fusão de negócios? É quando duas empresas, elas deixam de existir para darem vida a outra empresa, né? Para iniciarem uma outra empresa. Então, nessas duas empresas, vamos dizer aqui, a empresas Y e Z, elas se fundiram, deixaram de existir. Porém, antes, existia um acionista majoritário na empresa Y e um acionista majoritário na empresa Z. Esses acionistas, provavelmente, 90% das vezes, ambos vão controlar em conjunto a nova empresa que eles vão criar, que é a empresa X. Entenderam? Então, aí sim que nós temos um controle em conjunto. Prof, isso quer dizer que cada um dos dois administradores vão ter 50% das ações ordinárias? Não, eles provavelmente não terão 50% das ações ordinárias. Pode ser que o acionista majoritário da empresa Z tenha 60% e o da empresa Y tem aí 40, 45, enfim, não precisa ter 50. Eles juntos decidem que vão controlar a empresa e fazem isso por meio de um contrato, tá? Eles, de fato, convencionam, eles trazem isso para a realidade mesmo, de uma forma oficial, por meio de um contrato. Então, assim a gente controla em conjunto, beleza? Não é necessário cada um deter 50% das ações ordinárias. Qual é a diferença entre as duas? É que o controle conjunto não é preciso cada acionista ter mais de 50% das ações ordinárias para controlar em conjunto. E sim, o compartilhamento do controle é definido por meio de contrato. Já o controle normal, uma pessoa ou uma empresa vai ter controle sobre a sua investida. E para que se caracterize um controle, uma empresa controladora, ela deve deter mais do que 50% do capital social, do capital votante da empresa investida. Diferencie ações ordinárias de ações preferenciais. Então, tá. As ações preferenciais, elas são aquelas negociadas na bolsa pelos investidores que tiverem interesse em investir em determinada empresa. Então, o principal objetivo desse tipo de ações é captar aí recursos de terceiros com custo menor do que por empréstimo. Devido a isso, o investidor tem direito aos lucros da empresa recebendo os chamados dividendos. Então, as ações preferenciais, elas não dão direito de votos, elas não dão direito de influência significativa, por mais que você seja o único investidor que tenha 100% das ações preferenciais da Coca-Cola. Ok, que bom, vai receber bastante dividendos, né? Mas você não tem influência nenhuma sobre a empresa e você não a controla, porque as ações preferenciais, elas não dão direito a voto e elas não têm características de acionista majoritário, sim investidores de bolsa de valores, tá? Além disso, você recebe dividendos sobre o lucro, é a forma como a empresa te remunera. Caso a empresa tenha prejuízo, você não receberá nada, né? Você vai perder dinheiro, provavelmente, porque as ações vão perder valor. Então, se você comprou por 40, vai cair, vamos dizer lá, para 38, 37, enfim. Beleza? As ações ordinárias, por outro lado, são ações de acionistas majoritárias, devido que estas dão direito a voto e a influenciar na tomada de decisão da empresa. Então, para tanto, além de receber dividendos, também passam a compor o quadro de acionistas majoritários, caso investam mais de 20% neste tipo de ações. Então, caso a empresa deter mais de 20% desse tipo de ações, elas passam a compor o quadro de acionistas majoritários. 7. As empresas controladas e coligadas devem utilizar o método de equivalência patrimonial. Explique o que é este método e por que as empresas são obrigadas a utilizar.
Então, gente, como qualquer investimento que uma empresa faz, né, seja em bens incorpóreos, bem corpóreos, em investimento em outras empresas, investimentos na bolsa de valores, enfim, todo o nosso investimento, eles devem ser avaliados. Geralmente, eles são avaliados por meio de amortização ou depreciação. Já quando se trata de um investimento em coligada e controlada, ele se dará por meio do valor, inicialmente vai ser registrado pelo valor do custo. Depois, para avaliação desse valor, né, para modificar o valor do custo, tanto para mais quanto para menos, nós vamos utilizar a equivalência patrimonial, tá? Então, o que é isso? Caso eu investi 100 mil na empresa para adquirir as primeiras ações, e um semestre depois, quando a empresa fechou o exercício dela, essa empresa teve aí, vamos dizer, deixa eu pensar, 100 mil de lucro, mas 100 mil eu comprei, ela teve 100 mil de lucro. A única modificação que ela teve no PL. Isso quer dizer que, vamos supor que esses meus 100 mil que eu adquiri, as ações, representem 30% do capital votante da empresa. Então, para eu fazer a avaliação pelo MEP, eu vou aumentar o meu investimento 6 meses depois, para uma valorização de 30 mil reais. Caso, professora, tivesse sido um prejuízo, então eu ia fazer que houve um decréscimo no meu investimento. De 100, ele passou a ser 70 e não, né, 130 como aqui. Então, o MEP, ele sempre vai avaliar, ele vai ajustar o saldo do investimento conforme as mutações que houverem no patrimônio líquido da investida. De acordo com a Lei 6.404 de 76 e 11.638 de 2007, a Lei das SAs sobre incorporação é a operação pela qual, então vamos retomar lá o que é a incorporação. É a operação pela qual unem-se duas ou mais sociedades sem formar uma sociedade nova? Não, não é. Essa aqui, inclusive, não caracteriza nenhum tipo de combinação de negócio. Unem-se duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhe se sucederá em todos os direitos e obrigações? Isso aqui é uma combinação de negócios, porém é do tipo fusão e não incorporação. A companhia transfere parcelas de seu patrimônio para uma ou mais sociedades constituídas para fins ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida. Isso aqui é uma cisão total ou parcial. Então, ainda não estamos falando da nossa incorporação. Uma ou mais sociedades são absorvidas por outras, que lhe sucedem todos os direitos e obrigações. É essa mesmo. Aí nós temos uma característica, nós temos o conceito de uma incorporação. É quando a empresa absorve uma ou mais empresas e lhe sucedem todos os direitos e obrigações, tá? Foi o que aconteceu com a BRF. De acordo com a Lei 6.404 e 11.638 de 2007, Lei das SAs, fusão é a operação pela qual unem-se duas ou mais sociedades que passam a ser controladas em conjunto, com a transferência de passivo para suas controladoras? Não. Unem-se duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações? Isso aí. Então, a fusão é quando duas empresas elas são fusionadas, ou seja, elas deixam de existir para dar vida a uma nova empresa. Conforme a atual legislação societária, cisão é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outras que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações? Não, isso é uma incorporação.
A empresa de determinado grupo de capital aberto são declaradas juridicalmente em recuperação judicial, permanecendo suas ações em negociações da Bolsa de Valores? Não, não tem nada a ver. Unem-se duas ou mais sociedades para a formação de uma nova sociedade? Não, essa é uma fusão. E, por fim, a D, a sociedade transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades constituídas para fins ou já existente, extinguindo-se a companhia cindida, se houver cisão total, ou dividindo seu capital se houver cisão parcial. Explique então aí o que é uma cisão parcial e uma cisão total. Então, a cisão total é a operação na qual uma empresa destina seu patrimônio líquido inteiro para criar uma ou mais sociedades. A empresa cindida, ela deixa de existir. Por quê? Porque ela entregou o seu patrimonial inteiro, o seu patrimônio líquido inteiro para uma ou duas empresas aí ganharem vida, né? Ou então para uma empresa já existente. A cisão parcial é a operação quando uma empresa se divide, criando uma ou mais, destinando apenas parte do seu ativo para a formação de uma nova empresa. A empresa principal, aquela que cindiu parte do seu patrimônio, ela continua a existir. Vamos lá, então, a 12. Operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Elas são chamadas de incorporação. 13, então. Nas operações de cisão, pode ocorrer as seguintes situações, exceto... Então, vamos lá. Na cisão, pode ocorrer cisão total, com criação de duas ou mais empresas novas? Pode. Cisão parcial, conversão, ou seja, passa-se, né, da parte de seu patrimônio líquido para empresa nova e parte já a existente. Pode ser uma cisão parcial. Cisão parcial, conversão de parte do patrimônio líquido para empresas já existentes. Pode, não quer criar uma nova, vai cindir para uma empresa já existente. Cisão parcial, conversão de todo o patrimônio para a mesma sociedade. Não, essa é uma situação que não existe. Não tem como eu passar o meu patrimônio para a minha própria sociedade, né? Para a mesma sociedade. Não tem porquê, não tem explicação para isso. 14, então. Com base no CPCs 15, combinação de negócio, escreva o que é adquirente, adquirida, data de liquidação e combinação de negócios. Então, a adquirente trata de sociedade que obtém o controle da adquirida, professora Ana. Então, é aqui quando a gente fala em combinação de negócios, é aquela pela qual vai comprar a outra empresa. Então, vai absorver a outra empresa, tá bom? Adquirida. Empresa comprada, adquirida ou com investimento de mais de 50%. Tá? Então, quando você faz um investimento de mais de 50%, compra ou adquire, a empresa comprada ou adquirida. O que é a data base? Gente, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante, tá? Então, a data base, o adquirente deve identificar a data base da aquisição da combinação de negócios, que é a data em que o controle da adquirida é obtido. Então, a partir do momento que eu, por exemplo, fundi as minhas empresas e dei início à minha nova empresa, no caso de fusão, aí eu tenho uma data base, que é quando os acionistas das ex-empresas, das empresas que foram extinguidas, eles passam a ter controle da nova empresa. Então, essa é a data base. Combinação de negócio, então, a entidade deve terminar em si uma operação ou outro evento. É uma combinação de negócios pela aplicação da definição utilizada pelo CPC, a qual exige que os ativos adquiridos e os passivos assumidos
constituam um negócio. Se os ativos adquiridos não constituírem um negócio, a entidade deve contabilizar como uma operação ou um evento de aquisição de ativos, tá? Então, se não passar de mera transação comum aí de compra e venda de ativos, compra e venda, né? Vamos dizer aí, de mercadoria, enfim. Aí, então, nós não podemos caracterizar uma situação como combinação de negócio. A combinação de negócio, ela precisa ter uma característica aí de negócios, né? De estratégia, de por que desenvolver uma operação desse tamanho, desse tipo, dessa amplitude. 15. Quais as principais situações que acontecem a combinação de negócio? Então, a gente já falou bastante sobre isso, mas vamos dar uma retomadinha aí. Uma coisa que acontece a combinação de negócio, a competitividade, acelerar o crescimento, se tornar aí referência naquele produto. Então, aquele exemplo que eu sempre dou do pneu e da roda, né? Então, vamos dizer que temos duas empresas. Uma que faz a melhor roda do mercado, ninguém consegue bater o custo-benefício com aquela qualidade super alta daquele produto. O outro, o melhor pneu. Porém, esse do pneu não consegue desenvolver uma roda tão boa quanto a outra empresa. E a da roda, que desenvolve a roda super boa, não consegue desenvolver um pneu super bom. Aí o que acontece? Ambos se juntam para se tornar a potência dessa peça, com toda a tecnologia, com todo o processo aí que eles têm já, né, mão de obra, enfim. Então, aí, a primeira das situações é a competitividade, tá? A segunda situação é a ameaça. Então, por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje, ou então o que aconteceu lá com a Perdigão e com a Sadia, né? Que eram marcas que estavam ameaçadas, que estavam se caminhando aí para uma situação de, vamos dizer assim, de crise, né? De recuperação judicial. Então, aconteceu aí a incorporação. Então, é para que a empresa que tem ativos líquidos, que tem acervo líquido, que tem caixa equivalente de caixa, ela consegue comprar esse tipo de empresas que estão aí passando por dificuldades financeiras frente a uma crise, frente a alguma ameaça do mercado. Beleza? A 7, então. A 7, desculpa, a 16. Na reestruturações societárias, combinação de negócio, existem diversas. Identifique as que correspondem ao conceito de fusão. Operação por qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outras que lhes sucederá nos direitos e obrigações. Não, aqui nós temos uma incorporação. Parcela dos ativos ou passivos de uma empresa que são transferidos para outra. Não, aqui nós temos uma cisão parcial ou total. Duas empresas se juntam e transferem seus ativos e passivos para a constituição de uma terceira, sendo que as duas anteriores desaparecem. Opa! Ah, desculpa. Sendo que as duas anteriores desaparecem. Gente, eu coloquei aqui a questão errada, tá? É a C. Eu coloquei aqui como se continuassem existindo. E na fusão não continuam existindo, né? Elas deixam de existir. Beleza? Então, a correta é a C. Beleza? 17. No que se refere aos procedimentos de reestruturação societária? Indique aquele que corresponde à fusão. Então, vamos lá. Lembra que a gente trabalhou uma aula para falar só dessa parte aí de reestruturação societária? Então, que forma que vai se dar lá a reestruturação de uma sociedade quando a empresa decidir que ela vai fazer uma fusão? Vai primeiro ter que comunicar a Assembleia Geral vai ter que coletar a assinatura de todos os sócios, vai ter que desenvolver uma justificativa, todo um protocolo para daí, de fato, iniciar uma situação de perícia, né, para analisar o valor atual aí dos bens e passivos das empresas que serão
fusionados para a criação de uma nova empresa. Então, vamos lá. Após a constituição de uma nova companhia, caberá aos acionistas anteriores o arquivamento e a publicação dos atos de fusão. Então, B. Não é aos acionistas anteriores que caberá o arquivamento e os atos de fusão, tá? É a administração da nova empresa. Após a apresentação dos laudos, os funcionários do secretariado convocarão os sócios e acionistas da sociedade para uma Assembleia Geral, que deles tomarão conhecimento e resolverão sobre a constituição definitiva da nova sociedade. Não são os funcionários do secretariado, são o pessoal, os administradores, aí, os responsáveis pela Assembleia Geral, que vão comunicar os acionistas para participarem da nova Assembleia, tá bom? Caberá ao pessoal do administrativo, se aprovar o protocolo de fusão, a nomeação dos peritos que avaliarão o patrimônio líquido das demais empresas. Não, quem vai nomear os peritos vão ser os acionistas. É lícito aos sócios ou acionistas votar o laudo de avaliação do patrimônio líquido. Não, cada empresa não pode votar o seu laudo, da empresa que você faz parte, tá? Então, a correta é a E. Caberá à Assembleia Geral de cada companhia, se aprovar o protocolo de fusão, a nomeação dos peritos que avaliarão o patrimônio líquido das demais sociedades. 18. Então, essa aqui é muito boa, gente, cai muito no CRC, prestem bem atenção. Segundo o artigo 137 da Lei 6.404 de 76, no caso de fusão ou incorporação de a companhia em outras, não terá direito de retirar o titular da ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se haver, como diz ao próprio enunciado, liquidez e dispersão. O que é isso? Significa que nós temos dinheiro investido lá na Ambev. E a Ambev decide que ela vai ser fusionada para a criação de uma outra marca de produtos, enfim. Aí, nós que temos, injetamos dinheiro lá, que temos ações com valorização, ou seja, uma ação que vale 50 reais cada ações e que foi emitida no mercado, que foi emitida na Bolsa de Valores, isso quer dizer que eles não podem me tirar como titular desta ação. Eles têm que passar eu como titular desta ação, só que agora para a nova empresa, entendeu? Eles têm 120 dias para fazer isso. Então, aqui agora as questões de lançamento. Então, a gente viu lá na nossa aula de fusão, nós vimos a questão de como que nós fazemos o lançamento contábil. No caso das empresas fusionadas, transferindo aí os seus ativos e os seus passivos para a nova empresa. Então, vamos lá. Considere que a empresa A e B darão origem à empresa C. Nesse caso, identifique a alternativa que contém o lançamento contábil pelo registro das transferências dos ativos de A para C. Lançamentos contábeis que a empresa A seja extinta. Então, nós vamos estar extinguindo a empresa A. Então, aqui, ó, gente, vamos ler. A empresa pelo qual o registro de transferências do ativo da empresa A para a empresa C. Então, aqui, a empresa ela vai fazer um débito na conta de fusão, tá? Então, o que é um débito na conta de fusão? Vai estar entrando dinheiro nessa conta. E um crédito nos seus ativos, tá? Então, isso quer dizer que eu vou estar zerando os meus ativos da empresa A. Então, aqui eu vou o meu processo, esse último lançamento aqui, né? Esse crédito nos ativos, ele vai fazer o zeramento dos ativos da empresa A, beleza? 20. Considere que a empresa A e B darão origem a uma nova empresa, a C.
Nesse caso, avalie a alternativa que contém o lançamento contábil pelo registro de transferência do passivo de A para C. Então, essa aqui vai ser a mesma coisa, só que os lançamentos ao contrário. Nós faremos um débito em passivo. Para que nós faremos um débito em passivo? Para zerar os nossos passivos. E um crédito em fusão, para trazer essas contas para minha, essas obrigações a pagar da empresa A para a minha conta de fusão, que depois vai passar lá para a empresa C. E, por fim, né, terminando aí a nossa revisão, nós temos aí a questão 21. Segundo o CPC 15, combinação de negócios. Quando duas ou mais empresas se unem para formar uma nova empresa, as empresas fusionadas ainda existirão no mercado. Julgue a afirmação acima como certa ou errada e justifique. Essa informação, então, ela é errada, pois, segundo a Lei 11.638, né, e 6.600 atualizada, desculpa, destaca que juridicamente as sociedades fusionadas são extintas, elas deixam de existir e a nova empresa sucede todos os direitos dessa empresa e também as suas obrigações. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me chamem, anotem aí as duvidazinhas de vocês, me chamem que eu ajudo vocês. Beleza? Tchau e até o próximo bimestre.